Quem foi Rollo, o Viking na vida real? Rollo era irmão de Ragnar Lothbrok? Ele realmente se tornou um duque da França? Aqui estão as respostas a todas essas questões, tão precisas quanto elas poderiam ser dadas, considerando a escassez de registros escritos em relação a ele. Em primeiro lugar, tornará as coisas muito mais fáceis de indicar neste momento que Rollo em Vikings do History Channel é um personagem fracamente baseado no Rollo real, isto é, Duque Rollo da Normândia. O produtor Michael Hurst e sua equipe atrás de Vikings já contaram muitas vezes durante diferentes entrevistas que Vikings são baseados em sagas de registros vikings sobre as aventuras de nórdicos, que eram principalmente registros orais, mas a precisão histórica não era o foco principal do programa de TV. Rollo foi um dos mais importantes vikings da história, e essa é provavelmente a razão pelo qual o produtor queria adicionar o personagem à série. Dito isto, há muitas discrepâncias com a história, e vamos começar com isso. Rollo e Ragnar foram irmãos? No entanto, existe uma coisa com a qual podemos ter certeza. Rollo não era o irmão de Ragnar Lothbrok. Em primeiro lugar, existe uma enorme diferença entre os tempos em que Ragnar e Rollo viveram. Ragnar Lothbrok Sigurdsson, presume-se que ele nasceu em 740 e 780. Embora não haja informações exatas sobre nenhuma dessas datas, é dito que ele morreu em Nortúmbria em 840. Rollo, por outro lado, é conhecido por nascer em 860, enquanto sua morte é assumida entre 928 e 933. Além disso, não há absolutamente nenhum registro ou saga histórica que sugira uma relação entre Rollo e Ragnar Lothbrok. Alguns historiadores já argumentaram que os ataques em grande escala a Paris, retratados na série de TV, aconteceram um longo tempo depois que Ragnar Lothbrok morreu. Na série, esses ataques são o motivo pelo qual Rollo se envolve com os franceses e se torna um membro deles. Esta parte é historicamente precisa, mas de acordo com os relatos da época, não foi Ragnar Lothbrok, mas sim Rollo e alguns outros chefes vikings que fizeram um ataque a Paris, resultando em ele sendo batizado e tornando-se o Duque da Normândia. Em conclusão, o ciúme de Rollo com Ragnar sobre muitas coisas e a rivalidade entre os irmãos são puramente ficcionais, pois não estavam relacionados. Mas o Rollo pode ter encontrado outro personagem da série, talvez o Floki. Como eu especifiquei no vídeo sobre Ragnar Floki Vilgerdason, o Floki real é dito que ele nasceu ao redor do ano de 830, o que faz com cerca de 30 anos de diferença ao Rollo o Caminhante, quando ele ainda começou a andar nessa terra. Portanto, apesar de a reunião entre os dois poder ter acontecido, provavelmente não considerou nada nos recursos limitados que vinculam essas duas figuras históricas entre si. O nome Rollo é uma versão latinizada de Hrolf. De acordo com a lenda, Hrolf, o Caminhante ou o Andarilho, era um viking muito grande que tinha que andar a pé, pois nenhum cavalo conseguia levá-lo. Em Jesse Danoron, o autor do século XII, Saxos Gramáticos, sugere que Hrolf, o Caminhante, é na verdade Rollo. Da mesma forma, nas sagas islandesas, Rollo é identificado como Ganger Hrolf. Existem várias teorias sobre o local de nascimento e a origem do Duque Rollo da Normândia. De acordo com History Normannorum, uma biografia de Rollo escrita por Dudo de Saint-Quentin, Rollo era filho de um nobre dinamarquês e tinha um irmão chamado Gurin. Após a morte de seu pai, seu irmão foi morto e Rollo foi forçado a sair da Dinamarca. Dudo provavelmente teve a chance de trabalhar com membros da família e outras pessoas que realmente conheceram Rollo, como seu trabalho foi encomendado pelo neto do Rollo, Richard I da Normândia. Isso, no entanto, pode ser uma razão para não considerar History Normannorum uma biografia oficial, pois pode ser uma narrativa tendenciosa. Galfredo Malaterra, um monge historiador do século XI, declarou que Rollo era da Noruega e chegou às costas de terras cristãs com seu exército norueguês. Essa teoria foi mais tarde apoiada por William de Malmesbury, um historiador inglês que viveu no século XII. Além disso, o autor galês sugere que Rollo, o viking, era o irmão de Harald Finneghae, o rei da Noruega. Sagas irlandesas identificam Rollo como um caminhante. De acordo com essas sagas, Hrolf nasceu em Mor, uma região ocidental da Noruega no século IX, como filho de Rognvald Eysteinsson, o conde de Mor, e Hildred Hrolfstad, uma nobre. Essa informação também pode ser tendenciosa, já que essas reivindicações foram feitas pelos descendentes de Rollo 3 séculos depois que ele morreu. A França, assim como outras regiões, sofria com constantes ataques dos povos vikings, que a saqueavam impondo-se pela força. Diferentemente de alguns outros vikings, a verdadeira intenção de Rollo era encontrar um local para se fixar.
O cerco de Paris durante 885 e 886 foi a primeira vez que o nome Rolo apareceu na história como líder viking. De acordo com Dudo, Rolo agarrou Rohan em 876. Outro cronista, Flodoard, apoiou as descobertas de Dudo mais tarde, em acrescentar que Robert Breton lutou contra Rolo, mas teve que distribuir algumas partes costeiras da região para ele e seus irmãos vikings. Vendo o progresso que Rolo e os vikings fizeram, Charles III, o rei da França, queria fazer as pazes com eles. Charles III ofereceu para reconhecer formalmente a posse de Rolo dessas terras, com a condição de se tornar cristão e ajudar a defender o reino contra outras forças vikings. As partes assinaram um acordo chamado Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, no ano de 911. Depois de ser batizado e tomar o nome cristão de Robert, Rolo dividiu as terras entre os rios Epte e Risley, entre seus irmãos companheiros, enquanto se instalava em Rohan. De acordo com o relato de Flodoard, quando Charles III foi derrubado por causa de uma revolta, Robert da Neustria, seu sucessor, queria lutar contra os vikings. Tanto Robert como seu sucessor Ralph foram derrotados pelos vikings. Como resultado, Ralph teve que conceder Maine e as áreas de Bessin para Rolo e seus homens. As terras dos nórdicos se expandiram ainda mais, com a terceira concessão, quando Contentin e Avrantin foram entregues a Guilherme Espadalonga, filho de Rolo, em 933, que se supõe ser o ano da morte de Rolo. Depois que ele capturou Bayeux, Rolo levou Popa, filha de Berengar, conde de René. Ele se casou com Popa e teve um filho nomeado Guilherme Espadalonga, que se tornou seu sucessor. Algumas fontes sugerem que Popa de Bayeux era amante de Rolo, ou poderia ter sido uma esposa em Danico, algum tipo de casamento livre na antiga tradição nórdica. De acordo com William de Jumegues, Rolo e Popa tiveram uma filha chamada Adele, que se casou com Guilherme II, duque de Aquitânia. Rolo casou-se com a princesa Gisela, a filha de Carlos III, o rei da França, para selar o Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, que também o tornou duque da Normândia. No entanto, há especulações sobre a existência de Gisela ou sua legitimidade como filha do rei Charles. Os historiadores sugerem que ela pode ter sido uma criança ilegítima de Charles, o Simples, uma vez que ela teria sido uma criança de 5 anos quando se casou com Rolo, considerando que o rei Charles foi casado em 907 pela primeira vez. Um relato irlandês medieval e algumas fontes islandesas sugerem que Rolo tinha um casamento na Escócia e tinha uma filha chamada Caitlin. Mais tarde, Caitlin se casou com um rei. Guilherme Espadalonga sucedeu Rolo e atuou como duque de Normândia até ser assassinado em 942 pelos seguidores de um de seus inimigos, Arno I, conde de Flandres. Seu filho Richard, que mais tarde se tornou Richard I da Normândia, o sucedeu como duque da Normândia em uma idade muito baixa, quando ele era apenas um menino de 10 anos. O filho de Rolo, Guilherme, e seu neto Richard de Flandres fizeram o ducado da Normândia ainda mais forte. Similares com a cultura francesa, os nórdicos tornaram essa região sua casa, e essa parte da França tornou-se Normândia. Os descendentes de Rolo também conquistaram a Inglaterra, a Itália, a Cilícia em particular, e terras até o Oriente Médio, ou seja, o Principado de Antioquia, uma região nas terras da Turquia e da Síria. Como outra nota importante aqui, Rolo Viking também é o grande tataravô de Guilherme I da Inglaterra, que mais tarde se tornou Guilherme o Conquistador. Portanto, Rolo é um dos antepassados da família real britânica atual e vários outros monarcas europeus através de seus descendentes. Uma curiosidade que circula, como todos sabemos agora, Rolo se converteu ao cristianismo. Há uma lenda que Rolo, em seu leito de morte, matou mais de 50 homens em busca de se redimir com os deuses. O vídeo foi esse, pessoal. Deixe o like, se inscreva no canal, é muito importante isso, e compartilhe esse vídeo, pois deu muito trabalho.